Ira, fervor, nervos à flor da pele. Jamais perdoar um ídolo se ele vestir a camisa deles. Mas lá no fundo mesmo, existe o respeito e a impotência em viver sem ele, o rival. Galera, o futebol move paixões e não é só um jogo, nunca é. E quando falamos sobre rivalidades futebolísticas, isso ganha proporções épicas, históricas, centenárias. E hoje nós vamos conferir os maiores clássicos do futebol. Aqueles que saem faíscas, que param cidades, países e até o mundo. Mas antes, dá uma ajudinha aí, se inscreva no nosso canal e já deixa seu like aqui. Agora sim, solta a vinheta e bora pro vídeo. Localizada na região de North West England, a cidade de Manchester, um dos maiores polos industriais do país, costumava utilizar o porto da vizinha Liverpool, o maior da Inglaterra, para exportar e importar seus produtos. Aí corria o final do século XIX e a cidade de Manchester estava cansada. Eles pensavam, não é justo ser uma das maiores potências econômicas desse país e perder tanto dinheiro por causa de taxas e mais taxas no porto de Liverpool. Eis que eles decidiram construir seu próprio canal e inaugurá-lo em 1894. Foi um alívio, mas teve consequências. Isso prejudicou demais a economia de Liverpool e seus trabalhadores. E aí nasceu um certo ressentimento. E isso se estendeu ao futebol. Galera, a rivalidade econômica virou futebolística e a maior do país, hein? Manchester e Liverpool começaram a brilhar tanto nos gramados que se transformaram nos maiores vencedores da Inglaterra. Ao todo, os times somam quase 40 títulos do campeonato inglês e mais de 120 conquistas no futebol local. Agora vamos combinar, essa é uma rixa bonita de se ver nos campos, né? E outro super clássico é o de Arsenal e Tottenham. Os dois times de Londres são responsáveis por uma rivalidade que existe há mais de 100 anos. Tudo começou em 1913, quando o Arsenal se mudou para o norte de Londres para tentar se aproximar dos seus torcedores, já que Owich, antigo local de fundação do clube, era uma área difícil para se chegar de trem. Foi então que os Gunners foram para o bairro de Highbury, localizado justamente na área em que o Tottenham se mantém desde a sua fundação até hoje. A mudança esquentou a rivalidade. De um lado, a torcida dos Spurs fala que o seu time é o verdadeiro clube do norte de Londres e chama os torcedores do Arsenal de ciganos. Vê se pode! Depois disso, após o fim da Primeira Guerra Mundial, a primeira divisão inglesa, hoje chamada de Premier League, abriu vaga para dois novos clubes. O Chelsea foi um dos que permaneceram na elite. Já o Tottenham, lanterna na temporada anterior, o Burnley e o Arsenal queriam outra vaga. Foi então que, depois de uma votação feita pelo presidente da liga na época, decidiram que o Arsenal iria entrar, com a justificativa de que o clube tinha mais importância. Com isso, os Spurs foram para a segunda divisão, enquanto os Gunners jogaram na elite, esquentando ainda mais a rivalidade entre seus torcedores. Mas, no geral, a rivalidade entre Arsenal e Tottenham sempre foi equilibrada. Os clubes tiveram domínio em épocas diferentes e os clássicos continuam agitando a torcida. Agora vamos direto para a Itália falar da maior rivalidade por lá. Milan e Internazionale são os protagonistas do Derby della Madonnina, clássico com mais de 114 anos de história, rivalidade e conquistas. Foram mais de 300 partidas em toda a sua história, somando confrontos amistosos e oficiais. E para entender a história por trás da rivalidade entre Milan e Inter, é preciso voltar no tempo em mais de 100 anos. Milan nasceu em 1899, depois de um bafafá sobre contratação ou não de estrangeiros. O Inter apareceu em 1908, com o intuito de ser um clube que abraça todas as nacionalidades. Por isso, o nome Internazionale. E aí você me pergunta, por que a rivalidade tem nome de Madonnina?
Lá no topo da Catedral de Milão está a resposta. O clássico é chamado de Derme della Madonnina em referência à estátua de Nossa Senhora. Isso porque a imagem da santa está no topo mais alto da Catedral de Milão, o Duomo di Milano, ponto histórico e turístico situado no coração da cidade. A estátua da Virgem Maria é chamada carinhosamente como Madonnina. O primeiro clássico entre Milan e Internazionale aconteceu em 10 de janeiro de 1909. De lá para cá, a cidade de Milão foi pintada de vermelho, preto e azul. E detalhe, os rivais compartilham o mesmo estádio, isso mesmo, o San Siro, ou Giuseppe Meazza é a casa de ambos. Um fator a mais para esquentar essa rivalidade aí, né? Agora se liguem nesse duelo aqui, católicos de um lado, protestantes do outro. Os escoceses Celtic e Rangers protagonizam um clássico que pega fogo. Enquanto os católicos defendem o Celtic, os protestantes ficam do lado do Rangers. Eles começaram a se enfrentar em 1888 e a rivalidade começou a tomar rumos muito maiores que o esporte. A religião literalmente entra em campo quando os dois se enfrentam. E ainda tem questões ideológicas de conservadorismo e socialismo. A rixa chegou a um ponto de Rangers não assinar com nenhum jogador que fosse católico entre 1920 e 1989. Eles levavam tudo ao extremo na época. Agora, senta que lá vem história. O Rangers foi fundado em 1872 pelos irmãos McNeill e com origens na área protestante da Escócia e da Irlanda do Norte. Já o Celtic nasceu em 1887 pelo católico irlandês Andrew Cairns. Em 1888, o Celtic iniciou suas atividades oficialmente em uma partida amistosa vencida por 5-2 contra o Rangers. Diz a lenda que os locutores já disseram que seria um jogo de dois velhos firmes amigos, referência ao termo Old Firm. Mas todos estavam enganados quanto à conotação do clássico. Nada de amigos, nada de velha firma. Repelir o verde e branco é o mantra dos Rangers. Odiar o azul é o lema número 1 do Celtic. Agora falando em vitórias, o Rangers é o maior campeão escocês com 55 títulos, seguido pelo Celtic com 52. O clube alviverde, no entanto, é o único representante do país a ter vencido a Liga dos Campeões em 1967, além de ter sido vice-campeão em 1970. Pessoal, esse clássico escocês é marcado por uma história repleta de paixão, rivalidade e uma atmosfera única. E apesar da pouca tradição que os clubes possuem em competições continentais, os jogos entre eles são tidos como campeonatos à parte. E por último, deixamos o clássico dos clássicos, aquele que o mundo inteiro para assistir e torcer. Eu tô falando de Barcelona e Real Madrid. E essa rivalidade vem de muito tempo atrás. E você sabe como nasceu esse duelo? Foi tudo por conta do Francisco Franco. Esse cara foi um general espanhol que ficou conhecido internacionalmente por liderar um golpe militar que o levou ao poder na Espanha. Ele mandava em tudo por lá e não era muito fã dos catalães. Barcelona, nesse período, era tipo símbolo da resistência contra ele. Imagine a maior região econômica de um país sedenta por independência. Agora pense em uma época de opressão e guerras que reprimiram tais sentimentos por muito tempo. Como enfrentar e viver em um ambiente tão hostil? Vestir a camisa azul e grená do Barcelona virou um mantra contra o governo espanhol na época. E do outro lado, o Madrid Futebol Clube ganhou o título de Real e virou a grande vitrine do governo Franco. Mas deixando a política de lado, ambos possuem torcidas imensas, não só na Espanha, mas em todo o mundo. Eles construíram ao longo das décadas alguns dos mais famosos e inesquecíveis esquadrões da história do futebol. Quase todos os maiores jogadores de todos os tempos vestiram ao menos uma vez a camisa de um ou de outro. No século XXI, os clubes praticamente monopolizaram os noticiários e transmissões na TV. Possuem estruturas invejáveis, patrocínios milionários
estádios exuberantes e, claro, títulos quase incontestáveis. Não é apenas um clássico, é um evento mundial. Barça e Real é, sem dúvidas, o clássico dos clássicos. E no fim das contas, é tudo pelo amor ao futebol, a paixão, a história, a rivalidade. É isso que faz o El Clássico ser tão especial. E aí, qual é o seu clássico favorito? Deixa aqui pra gente nos comentários e se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar aquele like e, claro, se inscrever no canal. Até a próxima, galera!